E daí, pessoas? Bem-vindo ao Café com Oratória. O meu nome é Ronaldo Laux e eu te ajudo a destravar a comunicação para a vida profissional. De segundas às segundas eu trago conteúdo aqui no Instagram sobre comunicação e oratória. E às terças e quintas, todas as terças e todas as quintas, eu apareço aqui com Café com Oratória, às 7 horas e 9 minutos da manhã, trazendo um tema de comunicação. Então, você que está chegando, olá Éder, bom dia. Você que está chegando agora, eu já te peço para sair apertando no coração aí, o dedo no coração, que é a nossa hashtag, para que essa live seja distribuída para outras pessoas que também querem aprender mais sobre comunicação. Enquanto isso, eu ajeito aqui esse celular, que parece que tá... Não, a iluminação tá legal. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre como ter ideias para falar. Como organizar aquilo que está na tua mente, como resgatar lá no teu inconsciente as ideias que estão lá no fundo da tua mente, do teu cérebro, lá no fundo, para trazer para fora e conseguir colocar num papel, ou colocar no teu PowerPoint do teu computador, ou colocar, enfim, num quadro, ou simplesmente trazer essas palavras na tua boca e fazer com que isso tenha sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então hoje vai ser sobre isso. Como se organizar para falar. Eita, que eu tô com o negócio do olho e toda hora veio esse problema aqui. Muito bem. Taca aquele dedo no coração aí, pessoas. Ajuda. O dedinho no coração. Muito bem. Aqui. Estou entrando aqui com outro perfil porque o Instagram ainda está me causando dores de cabeça, viu? O tio Zuckerberg está me sacaneando. A minha esposa, vocês sabiam que a minha esposa ela não está conseguindo acessar o meu perfil? Ela entra no meu perfil, ela procura o meu perfil, ela acha, e aí quando ela vai entrar, ela não consegue me seguir, ela deixou de me seguir. E se ela aperta, ela entra no meu perfil e aparece 0 publicações, 0 curtidas, 0 tudo. É como se meu perfil fosse branco, assim, novo, tá? É 000, é muito louco. Eu até tirei um print, deixa eu mostrar pra vocês isso, que é uma coisa muito curiosa. Inclusive eu falei já com o pessoal do Instagram, como eu tenho conta comercial, eu consigo acessar lá o pessoal, enfim, eles têm uma ajuda para quem patrocina, né? Mas olha que louco, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Parece mania de perseguição, né? Mas não é. Só para vocês verem o que pode acontecer com o seu Instagram. Olha a visualização que a minha esposa tem do meu Instagram. 0 publicações. 0 seguidores. 0 seguindo. 0. Tudo 0. Esse é o meu Instagram na visão da minha esposa. Cara, por quê? Não sei. Eles foram ver lá, é algum bug no sistema. E aí imagina, se a minha esposa, minha mulher, não consegue ver que eu existo, imagina o que deve estar acontecendo com os meus outros 6.000 seguidores. Quantos são os que me veem, quantos são os que veem isso? Ou seja, o Ronaldo deixou de existir para várias pessoas. E isso não tem explicação, assim, isso só pode ser um bug do sistema. Ou seja, depois de ter me ralado no Shadowban, quando eu, pelo jeito, saí do tal do Shadowban, agora tem esse lance.
Olha que doido isso, né? Enfim, espero que resolvam, tá? Enquanto isso, como isso está acontecendo, eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito mesmo. E como é que tu ajuda e como é que tu participa aqui dessa live? Tu participa do Café com Oratória, em primeiro lugar, com um dedo no coração. E esse dedo no coração ajuda a distribuir essa live para os que me restam desses 6.000 que me seguem, que ainda conseguem visualizar meu perfil, caramba. E eu tô vendo assim que os seguidores novos, eles vêm, mas os antigos, alguns não vêm, uns vêm, outros não. Então, né, enfim, enquanto não se resolve isso, eu peço muito que você ajude, tá bom? Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo. Olha, Natane, eu vejo teu Insta completo, com muitas publicações de seguidores. Que bom, Natane! Que bom. Alguns vêm, outros não vêm nada. É muito louco. Gente, a minha câmera não tá... Eu tô achando tão estranho. Vocês estão me vendo bem aí, então, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tá tudo certo. Parece que a lente não tá limpa. Acho que tá, né? Tá tudo certo. Eu que tô bloqueando aqui, tô achando que não tá legal. Deixa eu ver uma coisa. Tá, assim é melhor mesmo. Ok. Assim. Buenas, a Pamela também escreveu aí, deixa eu só ver o que a Pamela escreveu. Bom dia pra você que não me responde no WhatsApp. Abraço e carinhos sem ter fim. Querida. Respondo sim. Tu me mandou alguma coisa? Nem vi. Vou olhar, tá? Mas vou responder. Eu tô devagar com as respostas porque eu tô com muita... Devagar não, eu tô respondendo muito, mas é que é muita correria. Bom, vamos começar a falar mais do tema, mas antes ainda, então, como eu estava dizendo, me ajudem, tá? Dedo no coração. E digo mais, você pode participar dessa live a qualquer momento, me chamando para falar ao vivo, e é muito legal quando você me chama para falar ao vivo. Além disso, você pode comentar, você pode mandar uma pergunta, tá vendo que tem um pontinho de interrogação ali, você manda uma pergunta, que é muito legal. E uma coisa mais legal, claro, mais legal é você entrar ao vivo, mas mais do que isso, se você quer me ajudar muito, tem um aviãozinho assim, ó, um aviãozinho. Esse aviãozinho que está aqui do lado do ponto de interrogação, se tu clicar nele, tu vai enviar essa live, tu pode enviar para várias pessoas que você conhece, que estão na tua lista ali de seguidores, dos teus contatos. E aí, essa live vai chegar até eles, e aí eles vão vir para cá, e aí eles vão poder me ver junto contigo, o que é muito mais legal. E aí eu consigo recuperar essa relevância do Instagram que tá difícil. Buenas, vamos fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E hoje eu tenho algo para falar para vocês que é muito, muito, muito importante, que é muito... Nossa, é uma coisa que vai ajudar muito. Quantos de vocês aí, quem de vocês que já teve a dificuldade para ter ideias na hora em que chega na frente de um computador, fica parado, você liga o computador e aí fica parado na frente do computador. E aí daqui a pouco tu escreve uma palavra. Aí tu junta essa palavra com outra palavra. E aí vira uma frase. Aí essa frase é algo, por exemplo, hoje aquilo que nós... não, isso aqui não, aquilo não é bom. Vamos escrever de novo. Senhores e senhoras presentes neste momento, agradeço muito a presença de todos vocês. E você vai escrevendo, aí você diz, não, senhores e senhoras não tá legal, não é bom. Aí tu volta, e assim tu vai apagando cada vez que tu começa a escrever. Aí depois tu pega e diz, não, eu tenho que ir direto pro assunto. Digamos que o teu assunto é sobre uma apresentação de relatório na tua empresa.
né, um relatório lá que tu precisa apresentar na reunião. E aí você começa de novo. Tá, eu não estava muito formal, vamos deixar de um jeito mais informal e aí vamos começar a escrever. Tá. Hoje trataremos do relatório financeiro dos últimos 3 meses. Ah, mas eu não devo começar assim. Hoje trataremos o relatório financeiro, não tá legal. E assim você vai voltando cada vez nessa frase inicial. Você escreve, lê, deleta. Escreve, lê, deleta. E o texto não sai do lugar. A tua apresentação não sai do lugar. Pode ser uma apresentação para um grupo grande, um grupo pequeno, não sai do lugar. E aí vem a pergunta da live de hoje. Como eu organizo? Não sei organizar a minha fala. Como eu faço isso? Aliás, eu não coloquei, deixa eu colocar ali. Deixa eu colocar aqui na live, o tema da live. Eu sempre coloco, hoje eu não coloquei. 137. Por onde começo? Deixa eu ver se é isso. Ah, não sei por onde começar a organizar minha fala. Deixa eu colocar direitinho aqui. Não sei por onde começar. Enquanto isso, vai me dizendo aí. Já passou por isso? Não sei por onde organizar a minha fala. Não sei por onde organizar a minha fala. Esse é o tema. Hoje eu tô bem louco, não coloquei o tema. Tô bem fora do ar. Então, inclusive esse tema é o ciclo que eu tô agora lá na Academia de Comunicadores. A Academia de Comunicadores funciona em ciclos. Ciclos de aprendizagem, são 9 ciclos. E esse é o ciclo número 3, o ciclo das ideias. Como eu faço para ter ideias para falar? E, bom, já vou falar sobre isso. Então, assim, esse é o drama, né? O drama é estar na frente do computador e as ideias não vêm. Em primeiro lugar, qual é o problema? O teu problema está, em primeiro lugar, por estar na frente do computador. Para ter ideias, para organizar as tuas ideias, porque estamos falando de começar a organizar as ideias. Para organizar as ideias, você não deve estar na frente do computador. Você não deve estar na frente do Word. Você não deve estar na frente do PowerPoint. Larga toda essa tralha fora. Não é ali que tu vai ter ideias. Por quê? Porque quando você fica na frente do PowerPoint ou na frente do Word ou qualquer outro aplicativo, programa que você utilize, você está colocando ali na tua frente palavras. Você foca a tua atenção nas palavras que você vai utilizar. Você está pensando na estrutura da tua apresentação. Você está pensando em como organizar a tua apresentação com as palavras. Só que essa fase das palavras, ela é a última parte da tua apresentação, da tua preparação. Você está pulando etapas. Antes da preparação da tua fala, existe uma fase de pré-preparação. Essa fase de pré-preparação, ela consiste em pensar as ideias que estão lá dentro do teu inconsciente. Então, antes de preparar no PowerPoint, você precisa
pinçar as ideias, tirá-las de dentro da tua cachola e ordenar elas previamente a essa ordem final que vai ser a tua preparação. Então, o grande erro já começa aí, em estar na frente do computador. Saia do computador, tá? Pamela, hoje troco a tela do celular e vou cumprir os desafios. Eba, até que enfim. Que bom, que bom. Tá na hora de fazer os desafios. Eu não te vi lá ainda. O pessoal tá postando lá e tu não aparece. Ainda mais tu vai dar um show lá nos desafios. Que legal, Pamela. Pamela é nossa aluna da Academia de Comunicadores. Muito bem. Então assim, deixa eu pegar o meu esquema aqui, porque eu também tenho um esquema. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu faço, tá? Então assim, ó, no lugar do computador, o que você vai fazer? Em vez do computador, do PowerPoint, você vai pegar uma folha, como esta. Uma folha de papel. Pode ser pequena, pode ser do tamanho de um post-it, menor ainda, ou pode ser uma folha de caderno, do jeito que tu quiser. E tu vai responder 3 perguntas. Tem 3 perguntas que tu precisa fazer. Eu já vou te falar quais são as 3 perguntas. Lá na Academia de Comunicadores eu ensino que são 7 perguntas. E lá eu dou toda uma explicação, claro, maior do que a que vai acontecer aqui. Lá eu dou desafios, eu faço exercícios, e aí você tem como praticar isso. Aqui eu não tenho condições, até pelo tempo, de fazer tudo isso. Mas das 7 perguntas importantes para você começar a planejar, a organizar suas ideias para falar, eu vou te dar aqui 3, que são as 3 que vão te dar o norte, o início para a tua preparação, tá? Então assim, vamos lá. Só para tu entender, por que tu precisa de uma folha de papel em vez de um computador? Quando você está na frente do computador, você está preocupado com as palavras que você vai utilizar. No teu cérebro, o processo de estar na frente do computador e digitar as palavras começa por aí. Para tua mente, digitar uma palavra, escolher as letras, ele é um processo, essa escolha das letrinhas ali no teu teclado, é um processo puramente mental. Saca só o que eu estou te dizendo. Quando tu escolhe as letrinhas no computador, esse processo é um processo mental. Ou seja, você está pensando numa palavra, digitando ali no teclado aquela palavra. Esse processo puramente mental, ele é, no que diz respeito ao teu corpo, ele é idêntico, para o teu corpo é idêntico você escrever a palavra procrastinação ou escrever a palavra oi. Para o teu corpo, escrever procrastinação ou escrever oi é a mesma coisa. Você vai procurar as teclas e essas teclas do teclado, a única diferença para o teu corpo é que com procrastinação você vai teclar em mais, você vai fazer o movimento repetido mais vezes do que oi, que são só 2 movimentos. Mas vamos pegar 2 palavras que têm mais ou menos o mesmo número de letras. Procrastinação e caramba. Procrastinação, caramba, já está mais próximo do número de letras. Para o teu corpo é a mesma coisa. Escrever procrastinação ou carambola. Pega carambola, maior um pouquinho. Então, escrever procrastinação e escrever carambola, para o teu corpo é a mesma coisa. Para a tua mente é diferente.
Só que o que acontece? Quando você está na frente do computador para ter ideias, você precisa ao máximo de recursos. Você precisa fazer com que o teu corpo e a tua mente funcionem juntos, porque os teus recursos eles estão na tua mente, mas ele tem como auxiliares, a tua mente ela tem como auxiliares o teu corpo e o teu estado emocional. Se você utilizar só o teclado do computador para expressar as tuas palavras e tu visualizar na tela do computador elas, o resultado delas, você está abrindo mão de utilizar o seu corpo. Mas por que, professor, que escrever no teclado, digitar, não envolve o meu corpo, o corpo não distingue? Tu vai entender isso quando eu te explicar a diferença que é você escrever. Quando você escreve uma palavra, quando eu escrevo a palavra carambola e quando eu escrevo a palavra procrastinação, quando eu escrevo num papel, o meu corpo ele está tendo que fazer um movimento para desenhar as letras que é diferente do teclado, percebem? Teclar procrastinação ou teclar carambola dá na mesma, porque o movimento é o mesmo, ele não muda nada. Agora, quando eu estou desenhando a letra, eu estou escrevendo as letrinhas, o que está acontecendo? O meu corpo está fazendo um movimento diferente para desenhar carambola, de desenhar as letras de procrastinação. Isso significa que a minha mente, nesse exato momento, está buscando, ela está descarregando aquela ideia de um modo mais... Ela está pensando a ideia na minha mente e está envolvendo o meu corpo nesse processo de colocar a ideia para fora. O meu corpo ele está inteiro envolvido nessa atividade de pensar a ideia. Só por isso, pelo fato de eu estar escrevendo a palavra, eu já tenho a utilização do meu corpo como um auxiliar da minha mente para resgatar a ideia. Só isso já faz com que a tua mente esteja mais focada nesse trabalho. Para você ter foco nas tuas ideias, você precisa, como eu disse, juntar os recursos do teu corpo, da tua mente e do teu estado emocional. Outra coisa é o teu estado emocional. Quando você está lá na frente do computador e você começa a digitar as palavras, o que está acontecendo? Você está querendo digitar as palavras uma do lado da outra já em ordem. Você quer digitar uma frase com começo, meio e fim, que esteja concatenada num texto com as tuas ideias. Só que o que está acontecendo? Quando você faz isso, você está utilizando um lado do cérebro, que é o hemisfério esquerdo, que está preponderante nessa atividade, que é a atividade de organização lógica. Você está usando a organização lógica das palavras, essa capacidade que você tem de organizar as palavras logicamente. E nessa atividade de escrever, então, que é uma atividade lógica, você está utilizando uma parte do cérebro, que é o hemisfério esquerdo. Claro que o hemisfério direito ele está lá também. É óbvio que ele está sendo utilizado, você não usa uma parte só do cérebro, mas a parte preponderante do teu cérebro é o hemisfério esquerdo, que é responsável pela lógica. Só que nessa parte está ali também o senso crítico. E atenção nisso. O teu senso crítico, ele que zela por aquilo que é certo e errado na tua perspectiva. O teu senso crítico está ali para corrigir, para criticar. E o que acontece? Quando tu escreve uma palavra e essa palavra ela é
Você escreveu a palavra e ela tu tá escrevendo ali, tu tá digitando uma frase. E aí essa frase para ti não encaixou bem, ela não ficou bem organizada, não tá, essa frase ela não tá fazendo muito sentido na hora em que você a escreve. Como o teu senso crítico está ligado no hemisfério esquerdo, a tendência é que você volte e queira apagar essa frase para refazê-la de novo. Então, você volta e refaz a frase. Volta e refaz a frase. Por quê? Porque tu está trabalhando predominantemente pelo hemisfério esquerdo do cérebro, que é a organização lógica, que é onde está o teu senso crítico. E isso faz com que você fique nesse ciclo infinito de correções e correções e correções. Isso vai gerando o que em ti, emocionalmente? Vai gerando uma frustração. Frustração. Você vai ficando frustrado porque você não consegue superar aquelas frases iniciais, aquelas palavras iniciais. Você está tentando organizar logicamente, mas as palavras parece que não encaixam e aí você desiste. Então, e o que isso significa? Isso significa que você está usando sua mente. Eu já falei para vocês que o corpo ele não está integrado nessa atividade. E agora você tem um estado emocional negativo, um estado emocional limitante, que é a frustração. Se você repete isso algumas vezes na tua vida, essa frustração vira uma decepção. Porque a diferença entre a frustração e a decepção é que na frustração você se sente com uma barreira na sua frente. Mas a frustração ainda tu está tentando superar a barreira. Quando você chega ao ponto de se decepcionar, que é quando você pega e fecha o computador e diz, chega, não consigo, não adianta. Você se decepcionou. E isso significa que está gerando na tua mente um bloqueio, uma trava de criatividade, uma trava para ter ideias para falar. Então, todo o teu processo de criação de ideias, de organização das ideias, está todo ele prejudicado, porque tu começou mal. Percebe? Então, para que você consiga ter ideias para falar, você precisa de um processo mental, você precisa ter uma saída prática para unir a tua mente com o teu corpo e com o teu estado emocional. Enquanto você não faz isso, você fica empacado na frente do computador, apenas trabalhando com o hemisfério esquerdo do cérebro, apenas tentando organizar ideias, e essas ideias elas não ganham força, elas não se sustentam. Tá entendendo? Então assim, como é que eu faço para integrar mente, corpo e estado emocional? Primeira coisa, como eu já disse antes, papel. Você vai pegar um papel e você vai escrever isso que eu vou te dizer num papel. Só o ato de escrever, como eu já falei, vai integrar a tua mente com o teu corpo. E para ganhar o envolvimento do estado emocional, para você ter um estado emocional que vá sustentando esse processo de organização das ideias, você precisa você precisa gerar um engajamento do hemisfério esquerdo, que é o da organização das ideias, da organização lógica das tuas ideias, das palavras. O hemisfério esquerdo ele trabalha com as palavras e com a organização lógica delas. O hemisfério esquerdo ele trabalha com a linearidade, ele trabalha com a organização.
você precisa integrar o hemisfério esquerdo com o teu hemisfério direito. E o teu hemisfério direito do cérebro é aquele que trata, é aquele responsável pelos símbolos. É aquele que é aquela parte do cérebro que tem a visão do todo. É o lado do cérebro responsável pelas relações que tu faz, relações inconscientes. Você junta um símbolo com uma imagem, né? Um símbolo que é uma imagem, com um som, com uma sensação, com uma palavra. O hemisfério direito do cérebro, ele faz essas relações que podem ser inicialmente parecem ser as mais malucas, mas que elas têm todo sentido aí dentro da tua mente. Então você precisa unir as duas partes do cérebro, trabalhando juntas, e com predominância nessa fase inicial para o hemisfério direito, que é aquele que está lá, que é o que vai pensar as ideias. O hemisfério direito é o que vai pensar essas ideias, para depois tu organizar elas para o hemisfério esquerdo. Então, como é que tu faz isso? Para estimular o teu hemisfério direito do cérebro, existem 7 perguntas que eu chamo lá na Academia de Comunicadores de QPC-COCO. As 7 perguntas. A sigla QPC-COCO é a sigla das 7 perguntas. Aqui eu vou te dar 3 perguntas. 3 perguntas que são as mais importantes para você iniciar a pensar suas ideias com o hemisfério direito do cérebro. 3 perguntinhas. Respondendo essas 3 perguntas, você já tem uma saída para essa frustração, digamos assim, de não conseguir sequer começar. E essas 3 perguntas, elas vão estimular o teu cérebro. Elas vão fazer com que esse lado direito do cérebro comece a jogar as ideias para fora, tá? Então, assim, vamos às perguntas. Então, tu pega uma folha de papel e responde essas 3 perguntas. E, de preferência, responde essas 3 perguntas do modo mais, assim, sem pensar nas palavras. Vai só jogando as palavras que vêm na tua mente, tá? Primeira pergunta é quem? Quem? Como assim quem? Quem? Você vai responder a essa pergunta. O quem é? E aqui o quem especificamente é um para quem. Até pode melhorar. Para quem? Então, a primeira pergunta é para quem? Tá? É o quem no sentido de para quem. Como assim para quem? Para quem? Para quem é a tua fala? Quem é a tua audiência? Para quem você vai falar? Essa é a primeira pergunta. Você precisa saber quem é a pessoa ou o público com quem você vai se comunicar. Isso vai definir uma série de coisas. Vai definir o assunto, vai definir a abordagem, vai definir a finalidade da tua fala. Tu precisa saber para quem é que você está falando. Então, quem? Esse quem, às vezes ele já vem pronto. Às vezes tu precisa parar para pensar um bom tempo. Por exemplo, digamos que você vai falar no seu trabalho, no local onde você trabalha. Você já sabe quem é. Ok. Mas para pensar quem são as pessoas que vão estar nessa reunião. Pode ser que apareçam pessoas que você não tinha se dado conta que podem estar lá no dia. Por exemplo, digamos que na reunião é uma reunião em que nesse dia especificamente estarão presentes outros setores da tua empresa que não o setor que tu costuma trabalhar. Então tu precisa pensar se aquilo que tu vai falar
encaixa com esse setor, com essas outras pessoas desse outro setor, se essas pessoas vão ter condições de entender o que você vai falar, se elas têm o mesmo alcance da linguagem. Por exemplo, quando eu vou falar, às vezes eu sou convidado para falar na rádio sobre política. Falar na rádio sobre política faz com que eu pense, bom, para quem eu estou falando? Eu estou falando com um público genérico, qualquer pessoa pode estar lá me ouvindo naquele momento. Agora mesmo aqui no Instagram, qualquer pessoa pode estar aqui me ouvindo, pode ver depois a gravação, mesmo que eu esteja nesse bloqueio do Instagram aí, que está difícil dessa live ter alcance, porque, enfim, o Instagram está me sacaneando, não sei o que está acontecendo, mas, teoricamente, quando eu penso que eu vou fazer essa live, eu estou pensando que qualquer pessoa pode assistir, mas, claro, qualquer pessoa, mas não é tanto qualquer pessoa, porque as pessoas que vão me procurar aqui, que vão me achar, são pessoas que estão interessadas de algum modo em comunicação. Então, as pessoas são pessoas que têm já uma espécie de interesse. Agora, se eu falo na rádio sobre política, é no público da rádio, então é mais amplo do que aqui. Aqui eu tenho um tipo de pessoa que já me segue, que já acompanha meu conteúdo. Na rádio, não. Na rádio é mais genérico ainda. Agora, se a OAB me convida para dar uma palestra, como eu dei umas duas semanas atrás, dei uma palestra para a OAB. Inclusive está lá no meu canal do YouTube, essa palestra. Por enquanto ela ainda está lá, depois ela vai sair do ar, viu? Ela vai sair do ar hoje, até o final do dia. Sempre no YouTube sempre tem uma aula nova, tá? Toda semana eu tenho uma aula, uma palestra, um conteúdo novo, exclusivo para o YouTube, que não aparece aqui no Instagram nem no IGTV. Já fica o convite aí, se tu quer entrar nesse conteúdo, vai no meu link da bio aqui no Instagram e te cadastra nas aulas completas, tá? Vai ter no link da bio ali as aulas completas e toda semana tem uma aula nova. Inclusive entrou uma aula nova terça-feira, a da OAB vai sair hoje, e entrou a terça-feira uma aula nova que é a aula sobre sistemas representacionais, que é uma aula sobre como funciona a tua mente, como funciona a mente da pessoa com quem você conversa. É uma aula sobre entrar na mente da outra pessoa, entender se ela é mais visual, auditiva, sinestésica. É uma aula dividida em 3 partes, tá? A cada semana eu vou dar uma parte. Essa aula de agora, inclusive, ela tá lá na Academia de Comunicadores e ela faz parte do conteúdo de lá. Então, tu tem completamente grátis essa aula, só que ela fica só uma semana no ar. Tá? Quem quiser ir lá, vai lá no link da bio e tu vai encontrar. Mas corre, porque é só essa semana que ela fica no ar. É a primeira parte. Inclusive tem um teste lá para saber se tu é visual, auditivo, sinestésico. Vale a pena, tá? Tá, já fiz minha propaganda. Mas então assim, quando eu dou uma palestra como aquela que eu dei lá na OAB, eu já sei para quem eu vou falar. Eu sei quem é o público. São advogados, e no caso ali, naquele dia, era a Comissão da Mulher Advogado, então era um público predominantemente de mulheres. Então reparem, quando me convidaram foi exatamente isso que eu fiz. A OAB me convidou para falar lá, eu tinha que fazer minha palestra. Primeira coisa, peguei uma folha de papel, como uma dessas aqui, tá? E coloquei o convite da OAB. Então eu vou falar para advogados e público predominantemente de mulheres. Isso já vai dar o tom de todas as ideias. É como se eu dissesse para o meu lado direito do cérebro, lado direito, como se eu dissesse assim, lado direito, eu quero que tu me traga ideias para esse público. Não adianta tu me trazer ideias para falar para políticos, como eu já dei palestra para político. Ou não me adianta trazer ideias para estudantes. Ou trazer ideias para pessoas que... deixa eu pensar aqui outro público aí. Me trazer ideias
para falar com defensores públicos, funcionários públicos, juízes. Trazer ideias para falar para administradores de empresa. Não. Todos esses públicos eu já falei. Para vendedores. Não. Eu preciso de ideias para advogadas, predominantemente. Então, a primeira pergunta já faz com que o meu cérebro comece a imaginar coisas, temas voltados a isso. Só em responder essa pergunta, talvez já comecem a surgir ideias. Então, tu respondeu, definiu essa pergunta, talvez já comecem a pular ideias. Se começar a saltar ideias, começa a anotar numa outra parte da tua folha, ou em outra folha, essas ideias que vão vindo. Anota elas sem se preocupar na ordem, sem se preocupar com nada. Talvez venha na tua cabeça uma cena de um filme, coisas assim que parecem completamente aleatórias. Vai anotando, vai colocando ali essas ideias aleatórias. Quando tu está fazendo isso, já com essa primeira pergunta, tu está, em primeiro, olha só, tu está integrando a tua mente, do lado certo da mente, com o teu corpo, porque tu está desenhando as palavras num papel. Talvez essas palavras sejam melhor expressas às vezes num desenho. Se vier um desenho, coloca o desenho. Deixa a tua mente livre. Isso é importantíssimo, gente. Porque se tu colocar um desenho, aí tu olha pro desenho, tu acha o teu desenho muito ruim, digamos. Tu não sabe desenhar bem, que nem eu. Aí tu ri do desenho. Aí tu diz, que desenho idiota esse meu desenho. E aí tu, sei lá, esses dias eu desenhei um cachorro. Fazendo um esquema desses, eu fiz um cachorro. E meu cachorro é ridículo, assim, no desenho. Aí eu olho pro meu cachorro e digo, meu Deus, o cachorro parece um cavalo, não parece um cachorro. Isso significa o quê? Em termos de conteúdo? Nada. Talvez tu nem use a ideia do cachorro. Mas tu tá te divertindo com a tarefa. Isso tá fazendo com que, emocionalmente, tu não fique frustrado. Tu está fazendo com que tu fique curioso até com essas ideias que estão aparecendo. Então deixa vir o que vier. Então tu tem a tua folha lá, a tua parte em que tu está escrevendo essas ideias e tu está respondendo as perguntas. A primeira pergunta eu já falei que é para quem. Segunda pergunta. A segunda pergunta é a mais importante de todas. Só que precisa primeiro fazer essa do quem. A segunda pergunta é a mais importante. É por quê? Por que você vai falar isso para essas pessoas? E a pergunta por quê, ela pode ser respondida de duas formas. Existe o porquê de causa, de origem. Quando eu pergunto um porquê de alguma coisa, eu posso perguntar sobre a origem, a causa. Por que eu uso essa xícara transparente? Qual é a causa de usar a xícara transparente? Eu vou dar a causa disso. É porque eu estou na casa dos meus pais, aqui tem essa xícara transparente, eu achei interessante a xícara transparente, peguei. É a origem. Ou eu poderia dizer, porque eu cheguei aqui na casa dos meus pais, eu estou aqui na casa dos meus pais, e só tinha essa xícara, peguei ela. Essa é a origem. Esse porquê de origem aqui não é importante nesse momento. Não é esse porquê que eu estou interessado. Eu estou interessado no porquê de significado, de finalidade. Qual é a finalidade da minha fala? É um porquê que tu pode traduzir como para quê? Para que serve a minha fala? Para que serve a minha apresentação? Para quê? Qual é a finalidade da minha apresentação? Esse porquê de finalidade, ele vai fazer com que mais ideias comecem a pular. Bem mais do que o primeiro. O primeiro ele vai te dar é como se
o primeiro porquê, a primeira pergunta, que é o quem, é como se ele desse a pinça para pinçar as ideias certas, sabe? Eu tenho que pegar a pinça certa para captar as ideias certas. Agora, o porquê é como se eu, assim, esse porquê ele vai fazer com que tu alcance o lugar certo da tua mente para trazer as ideias certas. Porque eu vou tá trazendo a finalidade. Para que serve a minha fala? O que eu quero com essa fala para essas pessoas? Esse é o grande lance desse porquê. Qual é o significado que deve ter a minha apresentação para essas pessoas? O que essas pessoas vão fazer na prática? Para que vai servir a minha fala? Quando tu começa a responder essa pergunta, tu vai ter que, em primeiro lugar, pensar assim: olha só, o que eu quero que as pessoas tenham com a minha fala? O que elas têm que ter? Será que essa minha fala... E aqui tem 4 objetivos, tá? 4 objetivos da comunicação que tu deve ter bem ciente para responder esse para que serve a fala. 4 objetivos. Primeiro, será que essa minha fala é só para informar, para passar uma informação? Se é uma fala para informar, é uma fala que deve ser até os fatos. Provavelmente, se tu está pensando se tu está querendo organizar as tuas ideias, a tua fala não deve ser puramente de informação, ela deve ter algo mais. Porque uma fala de informação, ela é simples, você vai só narrar fatos. Mas pode até ser que seja. Então você tem que pensar, o que eu quero? Eu quero só narrar fatos? É de informação? Ou será que a minha fala é para ensinar? Isso significa que eu tenho que explicar certas coisas. Isso é uma segunda possibilidade. Será que a minha fala, ela é, em vez de ensinar, será que ela tem como finalidade principal motivar as pessoas? Eu quero dar motivos às pessoas a alguma coisa. É uma fala motivacional. Dar motivos é mexer na vontade das pessoas. Será que eu quero isso? Eu quero que as pessoas... o que eu quero é modificar a vontade das pessoas. Por exemplo, quem está trabalhando com uma apresentação de vendas é uma fala motivacional. É uma fala para que as pessoas... para dar motivos para uma ação. Motivos para que a pessoa compre. Motivacional não é só palestra motivacional, né? É dar motivos para ação. Se eu estou mexendo na vontade, eu estou fazendo uma argumentação retórica, é uma fala com o objetivo de motivação, dar motivos para a ação. Então, será que é uma fala que eu quero fazer com que essas pessoas se movimentem, que elas façam alguma coisa? Ou será que é uma fala para entretenimento, uma fala para fazer com que as pessoas se emocionem de algum modo? Uma fala para simplesmente fazer as pessoas rirem ou chorarem? É uma fala para mostrar o quê? Então, assim, qual é o significado dessa minha fala? O porquê é descobrir, em primeiro lugar, o que tu quer com esse teu discurso, com essa tua apresentação. Qual é o porquê daquilo? Qual é o significado daquilo? Eu quero informar, eu quero ensinar, eu quero motivar ou eu quero entreter? E aí é pensar na coisa prática. Por exemplo, nessa palestra que eu dei para a OAB, o que eu queria? O que eu queria? Quando me convidaram, já me convidaram dizendo assim, olha, me falaram assim, queremos uma palestra sobre comunicação. Então veja, já me deram um tema geral, palestra sobre comunicação, beleza. Mas o que eu quero? Para que vai servir essa minha palestra para os advogados? Eu não quero informar, eu não quero dar informação. Se é uma palestra, eu quero ensinar alguma coisa sobre comunicação. Então, meu para quê aqui é ensinar.
Ok, mas seria interessante, como é uma palestra, que além de ensinar, eu também motive essas advogadas a fazerem uma coisa que para mim é bem interessante. Motivar elas a quê? A que elas me sigam no Instagram, a que elas conheçam mais do meu trabalho e sejam, quem sabe, minhas alunas na Academia de Comunicadores. Então, eu estou ali também vendendo. Então, é uma fala para ensinar e, ao mesmo tempo, motivar. E entretenimento, se eu tiver algum exemplo engraçado, alguma coisa que faça elas rirem na hora, que elas achem divertido, eu vou também entreter. Mas o meu objetivo principal é ensinar alguma coisa com esses objetivos secundários de motivar e de entreter. Ótimo. Só que eu vou continuar na pergunta por quê. Qual é a finalidade? Tá, a finalidade da minha fala, de um modo geral, é ensinar. Agora, para que eu vou ensinar? Qual é a finalidade desse ensino para um advogado? Então eu preciso pensar como eles colocariam na prática. O que eu tenho que ensinar para eles colocarem na prática? Para elas, no caso, porque a maioria era mulher. O que eu vou falar sobre comunicação que vai tocar na alma daquelas pessoas? Eu ainda estou pensando na finalidade. E aí eu preciso pensar bem de novo na primeira pergunta. Quem são? São advogadas. Como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é? Um advogado, como meu público está bem delimitado, e eu estou falando para advogadas e eu sei o que é, porque eu também sou um, então eu vou pensar, bom, como é que um advogado se comunica? Em que situação? E aí foi assim que eu elaborei minha fala. Um advogado, ele se comunica na frente de um juiz, se comunica na frente do cliente, se comunica com a outra parte, aliás, indiretamente com a outra parte, porque ele faz perguntas por intermédio do juiz no sistema brasileiro, mas com a outra parte, e se comunica com advogados, especialmente da outra parte. Então, esses são os contextos de comunicação. Eu estou pensando com quem essa advogada se comunica, já que o meu tema vai ser comunicação. E aí as ideias vão surgindo. Na audiência, como é que é na audiência? Se comunica com o juiz, se comunica com o advogado. Com o cliente. Com o cliente eu me... e tem também a testemunha, esqueci a testemunha. Também a testemunha. Então eu me comunico com todos esses atores. Testemunha. Então, na audiência eu como advogado, eu estou lá me comunicando com o juiz, me comunicando com outro advogado, me comunicando com a testemunha. Como é que eu tenho que usar da comunicação para cada um desses contextos? E aí as ideias vão vindo, as ideias vão pulando na minha mente. Então, eu estou pensando na pergunta quem, direcionada pela pergunta por quê. Qual é a finalidade de eu ensinar comunicação para advogadas? E aí foi vindo a ideia de que na audiência, olha só como é que foi que eu elaborei essa palestra. Foi vindo a ideia de que na audiência é uma espécie de combate. Aí eu desenhei lá uma espada. Eu disse, a audiência é espada, eu estou lá para degladiar. Só que o advogado, muitas vezes, ele ao mesmo tempo que ele tem a espada, lá na hora da audiência, ele tem que ser combativo, com o cliente, não. Com o cliente ele precisa mostrar que ele é bom. Isso desde o momento que o cliente procura ele. Então, com o cliente me veio o símbolo de um ímã. Eu preciso atrair o cliente. Porque na advocacia eu não tenho como fazer um marketing ostensivo, não tenho como vender. Eu tenho que receber indicações de outros clientes pelo meu trabalho. Então me veio a ideia de um ímã. Eu desenhei um ímã lá. Que inclusive esse ímã e essa espada acabaram indo para o meu PowerPoint depois. E
E aí eu pensei assim, existe outro tipo de contexto em que eu estou conversando como advogado com outro advogado da outra parte para tentar fazer uma conciliação. Isso faz parte também do mundo jurídico. Então, tem momentos que eu tenho a tal da conciliação, aliança. Então, eu como advogado, a minha comunicação ela serve como uma espada, como um ímã para atrair clientes e, ao mesmo tempo, para formar alianças na hora da conciliação, da mediação. Então, a comunicação para o advogado ela é, ao mesmo tempo, espada, ímã e aliança. E daí veio a palestra. Tudo porque eu pensei em quem, para quem eu estava falando e no significado da minha comunicação. O porquê daquela fala. Por que eu tinha que... qual era a finalidade? Qual era a finalidade daquela minha fala? O que eu precisava trazer de importante para aquelas advogadas? E só daí, olha só, depois de responder o quem e o porquê, é daí que vem o que é o que você vai falar. E aí surgiu o tema da minha fala: os bloqueios de comunicação. Como superar, era alguma coisa do tipo assim, como superar os bloqueios de comunicação. Como um advogado, deixa eu pensar bem como é que era o quê, mas o tema foi como superar os bloqueios de comunicação na advocacia. Como superar os bloqueios de comunicação na advocacia. Então, eu tratei de como superar os bloqueios de comunicação na advocacia. Então, tem bloqueios de comunicação para o advogado usar a comunicação como espada, tem advogado que é bloqueado para saber utilizar o ímã, e tem advogado que é bloqueado para saber utilizar a aliança, a comunicação como aliança. Então, esse tema de bloqueios de comunicação só surgiu porque eu pensei em quem e porque eu pensei no porquê. Daí vem o quê. E é claro, como eu disse para vocês, são várias outras perguntas que você faz para ir trazendo mais ideias. E depois tem organizar essas ideias numa espécie de mapa mental, que é o que eu sugiro que se faça. E depois disso, aí sim você vai para os slides. Só depois de ter essa organização total é que tu vai para o computador. Percebe que o computador é a última coisa. Porque quando chegar no computador, se tu vai fazer uma apresentação, um PowerPoint, tá preocupado em mostrar isso para as pessoas. Só que antes de mostrar para as pessoas, tu precisa ter organizado para ti. E antes de estar organizado para ti, tu precisa ter as ideias, fazer as ideias brotarem. Se tu não faz isso, nada acontece. Tá entendendo? Pessoas, anota bem o que eu vou te dizer agora nesse final. Pega isso que eu vou te dizer. O quê? Um tema, que é o quê? O quê sem um porquê significa sono para a plateia. O quê sem um porquê é igual uma plateia dormindo. O teu o quê tem que estar alinhado com a finalidade, com o porquê. Um o quê sem um porquê é igual a sono. E se eu tenho um porquê, digamos que tu faça um porquê, mas não tenha um quem, um porquê sem um quem é igual a insônia. Porque tu tá querendo achar uma finalidade sem pensar em quem é a pessoa. Não tem como. É insônia. A pessoa fica com raiva. Ela fica com vontade de dormir na tua palestra, mas ela fica com raiva. Por que tu tá falando aquilo ali que não tem nada a ver comigo? Pensa nisso. Pessoas, eu vou ficar por aqui porque vai explodir. Me sigam aqui no Instagram. Cliquem, se vocês gostaram aí, cliquem no curtir, comentem esse vídeo, comentem o post da live de hoje. E vai lá
no link da bio que tu vai encontrar as aulas no YouTube. Tá bom? Tô vendo que continuou, não sei porquê, achei que ia explodir, não explodiu, que bom. Então, como eu disse, vai lá no link da bio que tu vai encontrar as aulas no YouTube, as aulas completas, que acontecem uma vez por semana e que ficam apenas uma semana no ar. Vai lá que está aberta a aula de sistemas representacionais, que é o modo como tu pensa e como entrar na mente daquele com quem você está falando. Tá bom, pessoas? Foi um prazer, um privilégio e até a próxima. Tchau, pessoas.